Bom, como você sabe, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, Idolatria, o Marketing de Anticristos. Esse é o tema, esse é o título dessa série, e nós estamos refletindo sobre esse tema difícil da política. Afinal de contas, no mês que vem nós vamos votar e exercer a nossa cidadania, e então nós estamos tentando entender o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, porque como já falamos aqui, nós entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele apresenta para nós aquilo que Deus pensa sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre a política. No primeiro domingo, nós olhamos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 8, e nós conversamos sobre aquela passagem em que a liderança de Israel apresenta uma propaganda política para Samuel, dizendo: olha, a corrupção, os males da nossa sociedade, a nossa nação será redimida por um novo governo. Então nos dá um rei, para que governe sobre nós como governam os reis de cada nação. No segundo domingo a gente falou sobre aquele movimento da besta que emerge do mar, no Apocalipse capítulo 13. E nós falamos sobre esse movimento que muitas vezes acontece de políticos e sistemas estatais a reivindicarem adoração, mais do que somente base política ou voto. E então a gente falou sobre esse movimento totalitário da besta que emerge do mar, reivindicando o poder, e como os cristãos estão sujeitos muitas vezes a dobrar os seus joelhos diante desses anticristos que se levantam como redentores e salvadores da pátria. Domingo passado, nós conversamos sobre uma temática delicada, que é a influência do cristianismo, a influência do cristão no governo. E olhamos para o texto de Esther, especialmente o capítulo 4, e a gente viu como a política também ela pode ser um problema, mas também pode ser um instrumento da graça de Deus. E vimos ali um exemplo positivo de Esther, que foi profundamente usada junto com seu primo Mordecai, no processo de fazer bem para o povo de Deus, não somente para o povo de Deus, mas para todos, como a gente viu lá no domingo passado. Se você perdeu algum episódio, se você não esteve aqui conosco em alguma dessas reflexões que nós tivemos aqui, você pode procurar as nossas redes sociais e você pode encontrar lá todos os sermões, tá joia? Hoje nós vamos conversar sobre a narrativa ideológica. Tema sensível também, porque nós estamos falando de um país, de um cenário político dividido, polarizado ideologicamente, não somente partidariamente, não somente politicamente, mas especialmente ideologicamente. Nos anos 80, o Cazuza já cantava ideologia, eu quero uma para viver, e parece que esse canto do Cazuza foi profético, porque os brasileiros hoje estão bem ideologizados, cada um escolheu a sua ideologia segundo a qual eles vivem. E hoje a gente vai olhar para esse texto que a gente acabou de ler. Agora, antes da gente entrar nele, deixe-me fazer um comentário que, pelo menos para mim, faz dessa reflexão especial. Quando nós éramos apenas um grupo base de plantação e estávamos testando o que a gente ia ser como igreja, a gente se reunia meio que em secreto aqui, meio que escondido, para ninguém saber. A gente se reunia aqui, só o grupo base da igreja, o grupo que plantou essa igreja. E num desses domingos, nós refletimos sobre Ageu capítulo 1. Fique tranquilo, eu não vou repetir o sermão. Mas foi precioso o Senhor me trazer de volta para esse texto, agora pensando numa outra temática. Naquele momento, 2 anos atrás, nós refletimos sobre o povo sendo chamado por Deus para construir o templo e se envolver com a obra de Deus.
E nós pensamos bastante na palavra do profeta. Hoje eu quero pensar bastante no contexto onde o profeta está falando. E o texto diz para nós que Ageu, ele surgiu como profeta em Israel, ali no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, o persa, o rei persa. E deixe-me localizar você historicamente aqui. A palavra de Deus nos diz que Nabucodonosor, ele destruiu completamente Jerusalém e o reino do sul ali no antigo reino do sul, o reino de Judá. Ele destruiu completamente a nação dos judeus. Isso aconteceu em 586, 587 a.C. Ou seja, 500 anos, quase 600 anos antes de Jesus Cristo aparecer na história, você tem então Nabucodonosor entrando lá na terra de Israel, entrando lá no meio dos judeus e completamente dizimando o povo e mandando o povo para um exílio babilônico, porque ele tirou todos os judeus que estavam ali, ou a grande maioria deles, da terra, destruiu o templo, destruiu os principais prédios públicos, os palácios, o muro, arrebentou com tudo. E levou cativo o povo judeu, o povo do Reino do Sul, para a Babilônia. 50 anos depois que o povo estava lá na Babilônia, como eu falei para vocês algumas semanas atrás, houve uma transição de poder. Não era mais a Babilônia o grande império do mundo, a grande força política do mundo. Já eram os persas. Os persas já estavam dominando o mundo. Ciro aplacou completamente a Babilônia, destruiu completamente o reino babilônico e se tornou o primeiro imperador da Pérsia ou da Média, dependendo de como você quiser entender aí o contexto histórico. Ele era um medo-persa e ele então se tornou o primeiro imperador, o primeiro governante do reino do Império Persa. Poucos meses depois que ele assumiu o trono, ele deu um decreto que permitia os judeus que estavam espalhados em todo o império voltarem para a Palestina, voltarem para Israel, para a terra de Israel, para que eles pudessem reconstruir especialmente o templo do Senhor. Então Ciro deu esse decreto. Ciro disse: voltem, vão para lá, façam o que vocês têm que fazer. Mais ou menos em 538. Então, 50 anos depois, de 586 até 538, o povo estava lá na terra como exilados. Em 538 surge o Ciro e ele deixa o povo voltar. Passaram-se mais ou menos 20 anos, desde que o povo tinha voltado com a missão de reconstruir o templo. Já não era mais nem o Ciro que estava governando mais, já era o Dario. E o povo ainda não tinha reconstruído o templo. O povo ainda não tinha feito o seu trabalho para o qual Deus tinha chamado eles para fazer. Feito o trabalho para o qual Deus tinha literalmente movido os céus e terra e os grandes impérios para que eles pudessem fazer. 20 anos e o templo não tinha sido reconstruído. Precisou aparecer o profeta Ageu para dar um chacoalhão nesse pessoal e falar: ô povo, tem que reconstruir o templo. Vocês já estão aqui há 18, quase 20 anos, e o templo não foi reconstruído. Só que o problema, meus irmãos, é que esse povo que voltou para a terra de Israel ali, depois do exílio, esse povo era um outro povo, era um povo completamente diferente daquele que tinha sido levado. Esse daqui é um povo que eu quero dizer para você que era uma turma ideologizada. Eles estavam vindo lá do império. Eles não eram Zé Manés. Inclusive o líder desse grupo que voltou e passou 20 anos na inércia era um descendente de Davi, um nobre chamado Zorobabel.
que atuou mais ou menos como um governador depois que o povo voltou para a terra de Israel, mas ainda assim, extremamente ideologizados, extremamente cheios de opinião, instruídos e indivíduos que conheciam o mundo, mas completamente inertes. E por que eles eram ideologizados? Prova isso para mim, pastor. Olha comigo no versículo 2. O versículo 2 ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma. E aqui a construção hebraica, ela traz a ideia de que essa afirmação é mais do que só uma afirmação, é um discurso. É algo que é repetidamente falado no meio do povo. Não é uma coisa simplesmente de uma proposição esporádica. É algo que o povo fala continuamente entre eles. E eles dizem: este povo está afirmando o quê? Ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Essa é a ideologia. Ainda não é tempo. Em hebraico, 3 palavrinhas somente. Lo et bo. Ainda não é tempo. Até rima em hebraico. Lo et bo. É quase que um jingle isso daqui, em hebraico. Tomou Doril, a dor sumiu. É quase que uma proposição rítmica. Olha, o povo está continuamente falando isso. A ideia, a ideologia deste povo é simples. Ainda não está na hora. Ainda não é tempo. Eles estão profundamente convencidos a ponto de estarem repetindo este discurso por 20 anos. Deu para entender o nível do doutrinamento aqui? Está falando do pessoal que é a doutrinação, né, e tal, não sei o quê. Esse povo estava doutrinado. Esse povo era um povo ideologizado. Essa turma aqui era a turma que não era nem coxinha, nem mortadela, mas era dos que diziam, ainda não é tempo. Profundamente ideologizados, meus irmãos. E de novo, é uma proposição quase que arrogante, porque eles estão dizendo assim, a gente está no controle da coisa, a gente não fez, não é por falta de vontade, é que nós acreditamos que ainda não é tempo. Uma hora vamos fazer, mas ainda não chegou o tempo. Essa é a ideologia do povo, a ideologia do ainda não é tempo. A ideologia do não chegou a hora. E por 20 anos eles estão repetindo isso. Por 20 anos eles estão dizendo. Queria fazer um exercício com vocês aqui, para a gente tentar pensar em 1 ou 2, 3 ideologias que nós temos sendo vendidas no nosso país hoje. A primeira, eu vou dizer uma para você que até cristão acredita nisso. Educação redimirá este povo. Isso é uma ideologia. E todo mundo acredita que não é mais Jesus Cristo que redime as pessoas. É um diploma de bacharelado em alguma coisa, mestrado em alguma coisa, doutorado em alguma coisa, porque se você tiver um diploma, um doutorado, se você for para a faculdade, for para a escola, você não vai ser ladrão, você não vai ser bandido. Então a educação nos redimirá. Isso é uma ideologia que inclusive a gente afirma. E há anos a gente está falando isso daí por aí. Essa ideologia ela é tão vazia que, por exemplo, os generais de Hitler provam que ela estava ao contrário, que ela é errada. Deixa eu dizer por quê. Eu não sei se você já ouviu falar de Joseph Mengele. Se você já ouviu falar, procura no Google aí um dia. Joseph Mengele, ele era um indivíduo que na Alemanha ele era conhecido como Todesengel. Todesengel é o anjo da morte, em alemão. E
O Joseph Mengele, ele era PhD em antropologia na Universidade de Munique, que nos seus dias era talvez um dos principais centros educacionais do mundo, ali no período pré e pós-guerra. E o Joseph Mengele, ele tinha PhD. Sabe, o mais alto nível de doutorado que alguém pode alcançar era o nível que o Joseph Mengele tinha alcançado. Só que o Joseph Mengele, ele ficou conhecido como um indivíduo que fazia o seguinte com as judias: vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar cimento no útero da judia para ver se ela vai viver. Vamos fazer teste na pele dos judeus no campo de concentração com radiação. Vamos ver o que acontece. Vamos pegar os bebês dos judeus e as crianças dos judeus e fazer testes científicos macabros. Vamos fazer. PhD em antropologia pela Universidade de Munique. E a gente vive discutindo isso. Não, vamos mandar o povo para a escola que o povo vai deixar de ser mau. Não, a corrupção do homem, a maldade é intrínseca ao homem. O cara pode ter PhD ou pode ser analfabeto, ele continuará precisando da redenção que há em Jesus Cristo. Porque ele continua sendo mau, corrompido, depravado, que não busca a Deus, especialista em corrupção. Quer seja analfabeto, quer seja PhD. E a gente acredita, a educação vai redimir o nosso povo e a nossa nação. A educação ajuda, mas não redime. Educação ajuda bastante. Vamos educar sim, mas botar a nossa esperança na educação não é coisa de cristão. Educação é um negócio que ajuda, vamos estudar, queremos que as pessoas sejam escolarizadas e alcancem conhecimento. Mas não vamos esperar que porque alguém foi para a escola, ela vai deixar de ser bandido, ou vai deixar de ser ruim, ou vai deixar de ser mal, ou não vai cometer crime nenhum. Os maiores criminosos desse país, eles estão usando terno e gravata, e não roubando gente no farol. Outra ideologia que o pessoal vende para a gente é que o Estado vai nos redimir. Então vamos depositar toda a nossa confiança no Estado, e o Estado brasileiro, se ele for forte, se ele for um Estado competente, ele vai regular a nossa vida e vai nos redimir. Vai nos salvar das mazelas, vai nos libertar, o Estado será nosso redentor. Também não é. A história está aí para provar que quanto mais o Estado teve poder, mais destruição e miséria a gente encontrou. Agora, do outro lado também é verdade, tem gente que diz, o livre mercado nos redimirá. Vamos produzir riquezas. Vamos ganhar dinheiro, vamos acabar com a pobreza por meio do trabalho, libera o mercado, deixa o pessoal produzir riqueza na nação, produzir mercado, produzir bens, que a gente vai acabar com os problemas sociais desse mundo. A riqueza nos redimirá, o mercado livre nos redimirá. Também não. Assim como o Estado, de vez em quando, pode fazer alguma coisa certa, o mercado livre também pode ajudar, de vez em quando. Mas também não tem função redentiva. É só uma ideologia que a gente toma para nós e a gente acredita nela. Como esse povo que passou 20 anos dizendo, ainda não é tempo. Como esse povo que passou 20 anos, não somente convencidos disso, mas doutrinando isso. Então, meus irmãos, a narrativa ideológica, ela é mais profunda do que você imagina. A narrativa ideológica, ela vai mais longe do que a gente percebe. Ela se dá de maneira mais discreta, mas mais eficiente do que a gente imagina. E o profeta Ageu está falando para um povo profundamente ideológico, que aceitou a narrativa da ideologia, que aceitou essa história, e eles repetiam, praticamente cantavam, Lo et bo. Ainda não é tempo.
E o que eu quero propor para você, queridos, 3 coisinhas, como bom sermão batista. É que cristãos ideologizados, que depositam a sua confiança na ideologia, e não no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e não na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que encontraram redentores, quer seja na educação, quer seja no Estado, quer seja no mercado, quer seja no dinheiro. Cristãos ideologizados, eles fatalmente serão, número 1, secularizados. Olha comigo no texto. Ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. A ideologia é uma justificativa para a secularização nesse texto. Eles estão usando o discurso ideológico para colocar Deus fora da conversa da sociedade. E é interessante notar que Ageu faz questão de se referir ao templo do Senhor como casa do Senhor. Porque casa é diferente de templo. Templo é o ambiente da religiosidade. Casa é o ambiente da intimidade. Em outras palavras, esse povo, eles não queriam ter Deus como seu vizinho, que tem uma casa lá onde eles moram, que mora na mesma vizinhança que eles. Deus está fora. Isso nós chamamos hoje, no mundo moderno, de secularização. Secularização, eu estou usando a expressão aqui, como aquele movimento ou aquela tendência, estou usando no sentido filosófico aqui, como aquele movimento e aquela tendência de colocarmos tudo que diz respeito ao mundo espiritual na margem. A gente ignora, a gente rejeita ou nega a realidade espiritual e vive uma vida secular. Acredite, o evangelicalismo brasileiro ele é profundamente secular, porque aqui a gente sente a espinha arrepiar na igreja, né? Mas sai por essa porta, a gente vive de segunda a sábado como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse uma casa entre nós. Cristãos ideologizados, indivíduos ideologizados, fatalmente se tornarão secularizados. Fatalmente vão colocar Deus do lado de fora, porque já que eles encontraram um redentor na educação, no Estado, na política, no dinheiro, no mercado, no governante, no Haddad, no Bolsonaro, já que eles encontraram estes redentores, então o verdadeiro redentor, o que eu faço com ele? Você não tem lugar para morar aqui perto da gente, Senhor. Secularizados. E o discurso ideológico nada mais é do que uma justificativa de colocar Deus no canto. E eu estou acostumado a ver, como eu já falei aqui nesse sermão, cristãos, gente profundamente ideologizada, mas que anda distante de Deus, como o céu distante da terra. Mas o discurso, não, engajamento, justiça social, e não sei o quê. Mas esse discurso nada mais é do que um discurso que bota Deus, a casa, não dá espaço para que Deus possa morar ali perto deles. Deus não pode botar a sua casa no meio de um povo ideologizado, que aceitou a conversa que está sendo repetida na rádio, na televisão, na propaganda política. Esse povo que comprou essa ideologia, vira para Deus e fala: Deus, não queremos você morando entre nós. Indivíduos ideologizados fatalmente colocarão Deus do lado de fora. Agora, não somente isso. O texto nos diz que indivíduos ideologizados serão profundamente materialistas. Olha só o que diz o versículo 4, ele diz assim, o Senhor perguntando para esse povo: acaso é tempo? De novo, olha a questão do tempo. Primeiro eles estão dizendo, ainda não chegou o tempo. Aí vem o Deus perguntar para eles, por acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Os ideologizados estão dizendo o seguinte: não temos tempo para Deus,
Não está na hora de pensar nas coisas espirituais. Não está na hora de curvar os joelhos diante do nosso verdadeiro Redentor e Libertador. Está na hora da gente cuidar dos nossos próprios interesses, seguir a nossa vidinha secular. Está na hora da gente cuidar do fino acabamento da nossa casa. E eu quero ampliar isso daqui e dizer para você que essa expressão fino acabamento em hebraico, ela só aparece quando a palavra de Deus descreve os detalhes de ostentação dos palácios, dos grandes, os detalhes do excesso nas casas, nos palácios, nos ambientes de muita riqueza e de muito excesso. Essa palavrinha é a mesma que aparece lá. Porque a gente não está falando de indivíduos que estão correndo atrás daquilo que de fato precisam por causa da sua vida, do seu sustento, daquilo que é necessário. Eles estão correndo atrás do excesso. São profundamente materialistas. A razão da sua vida é o material. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que eu ia fazer um evento. Inclusive fiz um evento ontem em São Paulo e a moça que estava me convidando e fazendo toda a articulação para eu ir para lá, me passando as informações e tudo mais, ela chegou para mim e falou assim: pastor, é tão difícil falar com você. Aí eu falei: pois é, irmã, é porque assim, para você ter uma ideia, eu tenho um celular que inclusive foi um presente doado, emprestado de um irmão meu, amigo. E ele não é um celular de última geração, então às vezes ele dá uma travadinha e tal, às vezes eu não consigo atender o telefone. Para mim, celular só tem que funcionar o WhatsApp e falar. Eu não preciso de mais nada. Aí ela olhou assim para mim como quem olha assim para um ET. Como assim, pastor? Você não tem um iPhone decente? Não tenho. E como se não bastasse, a gente que não quer só o iPhone, a gente quer trocar o iPhone todo ano. A gente, como se não bastasse a nossa ideologização, a gente vive essa vida materialista que só se preocupa com o excesso, que só se preocupa com o fino acabamento, que está com o olho no material. E de novo, gente, não é só material em termos de valor monetário. É material a vida, a realidade do chão da terra. A gente só se preocupa com a nossa carreira. A gente se preocupa com os nossos diplomas. A gente vive com a vida dedicada a essas coisas porque somos materialistas. E somos materialistas porque somos profundamente ideologizados. A ideologia nos convenceu que nós seremos uma pessoa melhor se a gente tiver um iPhone melhor, se a gente tiver um carro melhor, se a gente tiver uma casa melhor. E eu estou falando isso daqui, eu não estou dizendo que eu estou isento disso, e deixe-me contar uma história para você. Bom, você sabe, né? Antes de casar eu tive que vender quase que até as calças para conseguir casar com a minha esposa. Cheguei para ela e falei: minha filha, o negócio é o seguinte, eu sou pastor e professor de teologia. O que isso significa? Que eu sou pobre. Se eu não estou vendendo o evangelho, não estou na TV, fazendo essas coisas, significa que eu sou pobre, minha irmã. É simples assim, falei para a Isabela. E aí eu lembro que, na hora de escolher as nossas coisas do casamento, isso fala aí para o pessoal que vai casar, tá? E aí, na hora de escolher as coisas do nosso casamento, vinha aquela sensação de: eu sou um miserável, eu não presto para nada porque eu não consegui comprar um topo de bolo de cristal. Foi o meu caso, eu não estou inventando isso, foi o meu caso. O topo de bolo que eu queria do meu bolo de casamento era um topo de bolo que custava uma fábula. Ainda bem que eu não comprei, Deus não me deu condições de eu gastar dinheiro dessa maneira idiota. Que eu descobri que o topo de bolo é a coisa que depois passa e ninguém se lembra dele. Mas eu queria, deu para entender a ideia do fino acabamento? O topo de bolo de cristal.
E porque eu não conseguia dar um topo de bolo de cristal para minha esposa, eu me sentia o cocô do cavalo do ladrão. Eu falava, que raio de marido ruim que eu vou ser. Eu não sou lá grande coisa, eu confesso. Mas deu para entender, eu estava derivando a minha identidade, aquilo que eu seria como marido, por causa de um raio de um topo de bolo de cristal. Até quando vocês vão continuar se preocupando e tendo casas de fino acabamento, quando a minha casa está destruída? E de novo, gente, eu não estou propondo aqui que a gente tem que ser pobre, lascado, ninguém pode estudar, ninguém tem que ter carreira, não pode querer uma promoção no trabalho, eu não estou propondo nada disso. O que eu estou propondo é que quando a gente tem uma ideologia que nos guia, e essa ideologia nos faz colocar Deus fora da jogada, a única coisa que a gente vai se preocupar, a gente vai resumir a nossa vida a produzir, ganhar, fazer algo de útil nessa vida e morrer. A nossa vida se resume então ao nosso trabalho. Se não tem realidade espiritual, se não tem um Deus que reina sobre todas as coisas, a nossa vida será produzir alguma coisa, trabalhar das 5 às 8, das 8 às 5 da tarde todo dia, pegar trânsito para voltar para casa, chegar no final do dia, morrer cansado, fazer isso por 6 dias da semana e morrer. A narrativa ideológica, ela nos seduz. Indivíduos ideologizados fatalmente serão materialistas. Indivíduos ideologizados vão achar que isso daqui que nós estamos vivendo resume a nossa experiência como gente, como ser humano, e aí a gente só vai correr atrás das coisas de fino acabamento, vai correr atrás das coisas deste mundo. E Deus continua lá, do lado de fora, sem lugar para morar entre nós. Terceiro ponto. Indivíduos ideologizados, eles fatalmente experimentarão um vazio existencial. Fatalmente estarão vivendo um vazio existencial. Olhe comigo o versículo 5. Agora diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Veja onde a sua ideologia levou vocês. Veja onde ser um ideologizadinho levou vocês. Vocês plantam muito e colhem pouco. Na linguagem moderna, fazem hora extra e continuam ganhando uma mixaria. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe um salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada, porque cai o teu salário na tua conta, o banco come, porque você está todo em dívida. Essa é a bolsa furada de Ageu capítulo 1. E por que eu estou falando de vazio existencial? Aqui eu quero emprestar. Eu quase coloquei para tocar aqui hoje, só que eu não queria escandalizar os irmãos mais fracos na fé. Mas eu não sei se você já ouviu uma música do U2 que diz assim: I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei aquilo que procuro. Essa é a descrição de Ageu capítulo 1. Essa é a descrição do indivíduo que trabalha, mas não se realiza, que come, mas não se farta, vive correndo atrás das coisas, vive um vazio existencial e nada lhe preenche, nada lhe dá realização nessa vida. Ele chega no final do dia, em vez dele ter alegria por ter realizado, ele tem angústia. Ele deita no travesseiro da angústia. Porque ele pode ter ganho o mundo, mas ele não se sente feliz e realizado. Ele pode ter todos os diplomas que o mundo acadêmico pode oferecer, ainda assim ele deita no travesseiro da angústia. Trabalha como um condenado e não desfruta do seu trabalho. Come, mas não consegue ter prazer. Bebe, não se satisfaz. Corre atrás do vento.
E é impressionante você encontrar hoje, e de novo, não sou eu que estou falando isso, são as estatísticas. Quanto mais ideologizadinho, quanto mais intelectualzinho de jantarzinho chique, mais vazio é o indivíduo. Porque trocou a redenção que há no Senhor Jesus Cristo e o verdadeiro Redentor por qualquer outro Redentor que uma ideologia propõe. E aí ele vive uma vida vazia. Não interessa em quem você vai votar daqui 2 semanas. Se a sua esperança não está no Senhor Jesus Cristo, a sua vida continuará vazia. Pode subir a rampa do Planalto Haddad, pode subir a rampa do Planalto o Cabo Daciolo, pode subir a rampa do Planalto Bolsonaro, pode subir a rampa do Planalto qualquer um deles, o Ciro, pode dar o nome, o Ciro Gomes, qualquer um deles. A sua vida continuará sendo um vazio existencial. Ele vai estar lá em Brasília, e você vai estar aqui, vivendo, morrendo, vivendo o vazio, dormindo no travesseiro da angústia, sem ter prazer de viver. É esse povinho ideologizado que voltou da Pérsia, do Império Persa. Todos ideologizados, todos cheios de atributos. Mas indivíduos que colocaram Deus de lado e vivem uma vida secular. Indivíduos que só correm atrás do excesso, do fino acabamento. E indivíduos que vivem um vazio existencial profundo. Acredite, meu irmão e minha irmã, essas eleições são uma excelente oportunidade para que a gente descubra que a nossa realização como ser humano não está na política. Que a nossa realização como gente não está no indivíduo que governa. Quem vai preencher e satisfazer o nosso homem interior é o Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero começar a caminhar para o fim, dizendo para você as consequências de uma ideologiazinha. E a partir desse momento eu quero dizer para você, você tem licença para discordar de mim. Porque até aqui eu fiz uma exposição do texto. E para isso, se você é um evangélico que crê em Jesus, você precisa dizer sim, isso é verdade. A partir de agora, o que eu vou dizer é algo que é uma percepção pessoal. A maneira como Deus puniu esse povo ideologizadinho foi trazendo uma crise profunda sobre eles. Isso aqui está no texto. O Senhor Deus nos exércitos diz assim no versículo 7, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque vocês são ideologizados, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. A terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O Senhor Deus está dizendo, por causa da ideologização de vocês, eu trouxe crise. A terra não produz mais o trigo, e é interessante que ele fala da tríade do sustento no Antigo Testamento. E eu vou ler de novo para você. O vinho, o trigo e o azeite. Todas as vezes que o Antigo Testamento fala do vinho, do trigo e do azeite, ele está falando dos elementos mais básicos, da cesta básica do israelita antigo. O gado no campo, acabou. O orvalho se foi. Eu trouxe crise sobre vocês. Porque vocês são israelitas ideologizados. E meus irmãos, eu tenho a impressão de que o Brasil está em crise.
Porque nós estamos enfrentando o juízo de Deus, nos colocando na crise, porque nós somos um povinho ideologizado que colocou Deus do lado de fora. Aqui você não precisa concordar comigo. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos numa crise, porque assim como Deus fez o povo de Israel experimentar o que experimentou por causa das suas convicções, eu tenho a sensação de que Deus está fazendo isso conosco. Eu tenho a sensação de que está ruim até de comprar a cesta básica, porque nós estamos enfrentando o juízo de Deus, como o povo de Israel enfrentou o juízo de Deus. Então, eu penso que a nossa oração é: Senhor, não nos dá um rei segundo as nações têm. A nossa oração deve ser: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós nos deixamos convencer de ideias que nos distanciam de Ti. E por último, eu não vim trazer só más notícias. Eu vim trazer também a resolução do dilema do ideologizadinho. Ele diz o seguinte no versículo 8: subam um monte para trazer madeira, construam um templo. Mas não é sobre o templo. Não é sobre o templo, é sobre o quê? É para que eu me alegre e nele seja glorificado. Não é sobre o templo. Não é sobre a casa de Deus. É sobre a alegria de Deus e sobre a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a cura de um ideologizado, a cura de um inteligentinho dos jantares finos, intelectuais, a cura desses indivíduos, a cura desses indivíduos que vivem um vazio existencial, que estão correndo atrás do topo de bolo de cristal e do seu fino acabamento, esses indivíduos que estão completamente secularizados, a cura desses indivíduos é esses indivíduos se encontrarem com a glória de Deus. É a cura desse indivíduo, é subir o monte, refazer o seu relacionamento com Deus e então viver uma vida não para o seu fino acabamento, mas para a glória de Deus. Então tem a ideologia humana e tem a ideologia do Evangelho, se é assim que a gente pode falar, que nos diz que a gente não existe para viver nessa terra, para viver esse vazio de vida paulistana de gado, mas que a gente existe para a alegria do Senhor, para que Deus se alegre com a gente e para a glória de Deus. Aí talvez você esteja fazendo essa pergunta: como é que Deus ele pode se alegrar de mim? Como é que Deus ele pode se alegrar da minha existência? E a gente normalmente pensa de maneira religiosa, a gente pensa de maneira que a gente tem que fazer, né? Tem que ser santinho, tem que ser bonitinho, tem que ir para a igreja todo domingo, tem que ser religioso. Eu quero contar uma história para vocês. Em janeiro desse ano, eu e a Isabela, na verdade foi no final do ano passado, dezembro do ano passado, eu e a Isabela, a gente tinha comprado um cachorrinho. E de novo, como isso é pequeno, né? É uma tentativa de ilustrar o que eu quero dizer para você. E a gente compramos uma goldenzinha. O nome dela era Chica. Só que por alguma razão que a gente não desconhece, ela pegou uma infecção generalizada e morreu. E de novo, é um animal, é uma coisa pequena. Mas aquilo machucou a gente, porque a gente, criou a expectativa daquele pet e tudo mais, e aquilo machucou a gente. Passou o tempo, o dono desse canil ligou para mim, algum tempo atrás, e falou assim: Isaac, vocês querem ter um novo cachorro? A gente dá de graça para vocês. A gente entende lá o que aconteceu lá no passado e tudo mais. Não sei se sua esposa vai querer e tudo mais. Conversei com a Bela e decidimos ter um novo cachorrinho.
E é interessante que chegou lá a benta para a gente essa semana. Chegou a benta. E o que eu quero dizer é que a benta trouxe alegria. A benta não precisou fazer nada. Só por ter entrado na casa, só por estar lá, alegrou o ambiente. A gente chega em casa e está lá a benta abanando o rabinho para a gente. E de novo, gente, eu estou usando um exemplo tão do chão da terra, porque eu quero dizer para você que a gente não precisa fazer coisas mirabolantes para agradar o nosso Deus. Basta estar na casa. Basta ser contado como filho. E eu me alegrarei. E eu quero que você seja a razão da glória do meu nome. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes. A gente simplesmente precisa entrar na casa, falar: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça, na medida em que eu vou reconstruir o meu relacionamento contigo, porque refazer o templo é reconstruir o relacionamento. É falar: Senhor, eu estou aqui. Cansei de ser o ideologizadinho. Eu quero ser aquele que vive para a Tua glória, que desfruta de um relacionamento contigo, que se alegra na Tua presença e que é razão da Tua alegria. Então eu vim dizer para você que a cura de uma espiritualidade ideologizada é a busca contínua da glória de Deus por meio de um relacionamento que acontece dentro de casa. Então reconstrói a casa, reconstrói o relacionamento, reconstrói o ambiente onde a gente vai se encontrar com o nosso Deus, o nosso verdadeiro Redentor, e Ele se alegrará disso, e na nossa vida Ele vai ser glorificado. Abaixe sua cabeça. Eu quero dizer para você uma coisa muito simples e convidar você a fazer uma oração muito simples essa noite, encerrando esse tempo de reflexão. Senhor, me ajuda a subir a montanha, trazer madeira e construir o templo. Para que o Senhor se alegre na minha presença, de mim, e que o Teu nome seja glorificado por meio da minha vida. Me liberta de ideologias íãs que me convenceram de coisas que me conduzem à secularização, que me conduzem ao materialismo, que me conduzem ao vazio existencial. Mas eu quero ser encontrado por Ti e ser razão da Tua alegria. Quero ser a razão da Tua glória e que na minha vida o Teu nome seja honrado e glorificado. Porque eu cansei de correr atrás do vento, achando que eu vou ser alguém na medida em que eu afirmo uma ideologia, na medida em que eu me deixo convencer de uma ideia. O povo de Israel podia dizer: ainda não é tempo. Essa noite, Pai, eu quero dizer: chegou o tempo. Chegou o tempo de reconstruir. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembra que existem ideias por aí sendo propagadas em nosso meio e que às vezes nos convencem, se tornam o nosso discurso por anos, como foi no caso de Israel. E Pai, hoje a gente quer dizer: chegou o tempo. Hoje a gente quer dizer: queremos viver para a Tua glória, queremos estar comprometidos com o Teu Evangelho, queremos ter um único Redentor. E que a política, Pai, o governo, a sociedade seja o ambiente da nossa influência e não um ambiente onde a gente busca a redenção. E que o Senhor faça de nós um povo que é a razão da Tua alegria. Faça de nós, ó Pai, um povo que Te honra e Te glorifica, porque não flerta com outros redentores,
porque não se deixou convencer de ideologias vazias, mas porque vive única e exclusivamente para estar na tua presença, desfrutar de um relacionamento contigo e viver para te agradar. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.